Olá pessoal, meu nome é Fabiano Bento. Hoje eu vou mostrar como criar um banco de dados MySQL através do cPanel, que é bem usado pelos provedores de hospedagem e pela ABC da Web também. Para começar, você acessa seu painel de controle e em seguida acesse o painel de controle. No caso aqui eu acessei nosso domínio de testes, né? Ok. Em seguida, você localize a informação aqui mais abaixo, banco de dados. Aí você pode clicar aqui sobre banco de dados MySQL. Ele vai carregar. Após o carregamento da página, ele abre essa página aqui e que tem uma opção chamada criar novo banco de dados. Aí aqui ele tem a opção novo banco de dados. Você digita um nome para o seu banco de até 13 caracteres. Alguns outros provedores aí permitem que seja configurado com um pouquinho a mais, mas aqui na ABC da Web nós deixamos um padrão para 13 caracteres. Eu sugiro que você coloque o nome relacionado com os dados que você vai armazenar. Um exemplo, se você vai montar uma enquete, coloque o nome do seu banco de dados de enquete, né? E assim por diante. No caso, eu vou deixar a enquete mesmo, como eu só estou dando uma demonstração para vocês. E uma outra coisa, uma dica que eu dou aí, é sempre digitar os caracteres em minúsculo. Claro que você pode digitar aqui o nome do seu banco em maiúsculo, mas aí depois, se você esquecer lá no seu código fonte, vai dar um probleminha de conexão com o banco, né? Então deixa minúsculo. É só um alerta aí, na verdade, que eu deixo. E agora você pode clicar aqui no botão criar banco de dados. Você adicionou o banco de dados demo underline enquete. Mas por que esse demo se eu coloquei só o nome de enquete? O cPanel, ele carrega no nome do banco de dados o prefixo do seu login. Então aqui no meu painel, o meu login aqui, ele é demo. Então ele adicionou o prefixo demo underline enquete. Isso daí é para o maior controle. Muito bem, você pode clicar no botão voltar. Agora, nós precisamos criar um usuário e dar permissões para esse usuário acessar o banco de dados. Um pouco mais abaixo, você tem uma opção aqui, usuários do MySQL. E você tem a opção adicionar novo usuário. Aí você digita o nome do seu usuário. Você pode digitar um nome qualquer aí, que de fácil referente, né? Vou colocar um teste aqui. E mais abaixo aqui você tem o campo senha, né? Você pode digitar uma senha sua, né? Ou você pode também usar o gerador de password, Password Generator. Você clica no botão aí, pode clicar aqui em Advanced Options, caso você queira selecionar a quantidade de caracteres, se vai ser maiúsculo e minúsculo misturado, se vai ser só minúsculo sua senha, se vai ser só maiúsculo, ou se vão ser os dois. E aqui, se você quer utilizar símbolos, números ou ambos. E o tamanho, você clicando aqui no botão Generate Password, ele vai gerando vários pairs aí para você usar. Aí você marca essa opção que você já copiou e coloca a opção Use Password. E aí ele vai dar a opção aqui muito forte, com certeza, né? E um pouco mais abaixo, você clica no botão Criar Usuário. Em seguida, ele aparece uma mensagem: o usuário teste com a senha que o gerador criou, né? Aí você clica com o lado direito aqui e seleciona a opção copiar esta senha, né? Ou você anota no papelzinho aí para você não esquecer. Aí você clica no botão voltar, certo? Um pouco mais abaixo aqui você consegue ver os usuários atuais que você tem. No caso eu já tinha usuários demo underline bkp,
e um usuário demo underline teste. Para você excluir o usuário, é só você clicar no xizinho aqui. Como eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Certo? Agora, nós temos que dar permissão para este usuário acessar o banco de dados que foi criado, né? Aqui nós temos a opção de adicionar o usuário ao banco de dados. Aí você seleciona o usuário e em seguida selecione o banco de dados que você quer atribuir permissões e clique no botão adicionar. Na sequência, você vai ser redirecionado para essa página aqui para você selecionar os privilégios que deseja atribuir a este usuário. Ele vai dar aqui um pouco acima o nome do usuário e mostrará o nome do banco de dados que foi pré-selecionado. Aí nessa telinha aqui mais abaixo, nessa tabelinha, você pode selecionar o privilégio que esse usuário vai ter de só selecionar os dados no seu banco de dados, só inserir dados, somente atualizar, excluir, trabalhar com índices, criar tabelas temporárias, criar rotina, referências, bloquear tabelas, saltar, alterar ou criar. No caso aqui, se você clicar aqui, você desmarca todos os privilégios ou você marca todos os privilégios. Como eu só estou mostrando aqui, fazendo um teste, caso seja um usuário master, né, um usuário do seu código-fonte bem forte aí, que vai fazer várias funções aí dentro de um sistema ou de um site, eu aconselho para você marcar todos os privilégios, se você não tem muito conhecimento na área aí de banco de dados. Em seguida, clique no botão fazer alterações. E caso você queira saber um pouco mais sobre essas permissões, privilégios e tudo mais, eu indico que você acesse o site oficial do MySQL aí. Aí você clique em fazer alterações. Muito bem. Em seguida ele apresenta uma mensagem: usuário demo_test foi adicionado ao banco de dados demo_enquete. Aí você pode clicar no botão voltar. Um pouco mais abaixo, aqui em banco de dados atuais, nós temos a opção de poder verificar as seguintes informações: o nome do banco de dados, o tamanho do nosso banco de dados, os usuários que estão com permissão neste banco de dados, que seja todos ou algum tipo de privilégio aí. E se fosse mais de um, eles seriam listados um abaixo do outro aqui, dentro da mesma célula aqui. E uma terceira opção aí é excluir banco de dados. Cuidado com esta opção para não excluir seu banco de dados e perder os dados contidos nele, né? É isso daí, pessoal. Essa aula de hoje, então, foi criar um banco de dados. Na sequência, nós criamos um usuário, atribuímos permissão deste usuário ao banco de dados e nós verificamos as informações que nós criamos, se tudo conduzia corretamente. Muito bem, é isso daí na aula de hoje. Na próxima aula eu vou mostrar como criar uma conexão com o banco de dados MySQL. Até mais, pessoal!